A maioria das pessoas desiste a 3 passos do objetivo. Creio que a vida nos testa constantemente para determinar nosso nível de empenho. As maiores recompensas da vida estão reservadas para aqueles que demonstram um empenho interminável de agir até obter esse êxito. Esse nível de determinação pode mover montanhas, mas deve ser constante e consistente. Por mais simplista que isso possa parecer, ainda é o dominador comum separando os que vivem seus sonhos daqueles que vivem em pesar. Sou um estudioso das pessoas que aprenderam a pegar o invisível e torná-lo visível. É por isso que respeito poetas, escritores, atores e empreendedores, pessoas que pegaram uma ideia e lhe deram vida. Uma das pessoas que, em minha opinião, é um exemplo eminente de criatividade, sucesso e crescimento pessoal incessante é Peter Guber, presidente do Conselho de Administração e principal executivo da Sony. Aos 48 anos de idade, Peter tornou-se um dos homens mais poderosos e respeitados na indústria do cinema. Ele e seu sócio, Jon Peters, obtiveram um total de 52 indicações para o Oscar. Seu trabalho inclui filmes como Expresso da Meia-Noite, Missing, Rayman e Birdman. Em 1989, a empresa dos dois Peters Company foi adquirida pela Sony por mais de 200 milhões de dólares, a fim de permitir que a dupla assumisse o comando do império da Columbia Pictures. Como alguém tão jovem consegue tamanho impacto numa indústria tão competitiva? A resposta é, através da visão e da persistência absoluta e incessante. Tive um dia o privilégio de receber um telefonema de Peter e descobri que ele era um grande fã do meu programa gravado em fita de poder pessoal. Todas as manhãs, enquanto fazia ginástica, ele estudava as fitas, a fim de que, enquanto mantinha o corpo em forma, pudesse também manter a mente em forma. Queria me agradecer, porque nunca tivera antes uma aquisição assim da televisão, e não costumava escutar fitas desse tipo. Em decorrência dessa conversa, tive a oportunidade de conhecer Peter pessoalmente e nos tornarmos amigos. Descobri que o ingrediente fundamental de seu incrível sucesso é a capacidade de nunca desistir depois que se fixa num objetivo. Em 1979, ele e Jon Peters compraram os direitos de Batman, mas só em 1988 é que puderam iniciar a produção. Ao longo do caminho, quase todos tentaram liquidar o filme. Executivos do estúdio proclamaram que não havia mercado para um filme assim, que só seria assistido por crianças e por fanáticos de histórias em quadrinhos que se mostraram entusiasmados quando Michael Keaton foi escolhido para o papel de Batman. Apesar de incessante desapontamento, frustração e considerável risco, a equipe de Peters transformou Batman num dos maiores sucessos de todos os tempos, com a receita do fim de semana de lançamento superando a de qualquer outro filme. Os lucros do filme e produtos subsidiários foram calculados em mais de $1 milhão. Outro exemplo da persistência de Peters foi produzir o filme Rayman. Esse filme nunca deveria ter sobrevivido. Em diversos estágios, o roteiro foi trabalhado por 5 escritores e 3 diretores abandonaram o projeto, inclusive Steven Spielberg. Alguns queriam que Peter alterasse o roteiro, acrescentando alguma ação, alguns assassinatos, ou pelo menos um pouco de sexo. Argumentaram que ninguém jamais assistiria a um filme que mostrava apenas 2 homens sentados num carro viajando pelo país, ainda mais quando um deles era retardado. Mas Peter compreende o poder da emoção. Sempre opta por produzir filmes que comovam o espírito humano. Sabe o que afeta a alma das pessoas e recusou-se a fazer
qualquer alteração, dizendo a todos que o filme era sobre um relacionamento, que aquela história de dois irmãos se conhecendo era toda a ação de que o filme precisava e que o Rayman acabaria ganhando um Oscar. As melhores mentes tentaram dissuadi-lo, inclusive Spielberg, mas ele não cedeu. Ao final, em 1988, o filme obteve 4 Oscars de melhor filme, melhor ator, melhor diretor e melhor roteiro. A persistência compensa. Peters acredita nisso a cada filme que inicia, que em Hollywood você é apenas tão bom quanto o seu último filme. Tal situação não cria muito medo? Pode apostar que sim, mas ele diz que usa o medo e a pressão do ambiente não para se deixar paralisar, sim para impeli-lo para frente. Com bastante frequência, as pessoas nem começam a buscar um objetivo por medo do fracasso. Ou pior, iniciam a luta pelo objetivo, mas desistem cedo demais. Podem entrar na pista para alcançar o que desejam, mas não conseguem manter a paciência do homem que trabalha com a pedra. Porque não recebem um retorno imediato, desistem cedo demais. Se há uma competência que sempre encontro em campeões, pessoas que realizaram de fato os seus maiores desejos, é o nível incrível de persistência. Eles mudam seu enfoque de acordo com as necessidades, mas nunca abandonam sua visão final. Acione o poder do sistema de ativação reticular para alcançar os seus objetivos. Qual é o poder que um Peter ou um Michael Landon utilizam? Qual é essa percepção aparentemente extrasensorial que eles têm para notar tudo e qualquer coisa que se relacione com o seu objetivo ou que pode ser usada para a realização de seus desejos? Creio que, em cada caso, essas pessoas aprenderam a usar um mecanismo em seus cérebros conhecido como sistema de ativação reticular. Parece complexo e, sem dúvida, o processo concreto o é, mas a função do usar SAR é simples e profunda. Determina o que você vai notar, em que vai prestar atenção. É o sistema de projeção em sua mente. Lembre-se de que seu consciente pode focalizar apenas uma quantidade limitada de elementos em qualquer momento específico e, por isso, o cérebro despende muito esforço decidindo em que não prestar atenção. Há incontáveis estímulos a bombardeá-lo neste momento, mas seu cérebro suprime a maior parte e focaliza apenas o que você considera importante. O mecanismo para efetuar isso é o SAR. Portanto, o SAR é o responsável direto pelo quanto da realidade você experimenta conscientemente. Deixe-me expressar um exemplo. Já comprou uma roupa nova ou um carro e de repente passou a notar um similar por toda parte? Por que isso acontece? Tais coisas não existiam antes? Claro que existiam, mas você passou a notá-las agora, porque a aquisição do produto foi uma clara demonstração para seu SAR. Com o que se relaciona com o objeto é agora significativo e precisa ser notado. Você começa a ter uma percepção imediata e aguçada de algo que, na verdade, sempre esteve ao seu redor. Essa mudança de postura mental lhe proporciona um alinhamento mais preciso com seus objetivos. A partir do momento em que decide que algo é prioritário, você lhe concede uma tremenda intensidade emocional e, com o foco contínuo, qualquer recurso que ajudar na realização se tornará evidente. Portanto, não é crucial compreender exatamente como você alcançará seus objetivos no momento de fixá-los. Confie que o SAR vai indicar o que você precisa saber ao longo do caminho. Suba alto, suba longe. Seu objetivo é o céu. Seu alvo, as estrelas. Inscrição no Williams College. Em 1983, fiz um exercício que criou um futuro tão irresistível que toda a minha vida mudou em decorrência.
Como parte do processo global de elevar meus padrões, estabeleci todo um novo conjunto de objetivos, anotando as coisas com as quais não mais me contentaria, além do que estava empenhado em ter na minha vida. Pus de lado todas as convicções limitadoras e sentei na praia com meu diário. Escrevi sem parar por 3 horas, formulando cada possibilidade do que imaginava que podia fazer, ser, ter, criar, experimentar ou contribuir. O prazo que me concedi para alcançar esses objetivos foi o dia seguinte aos próximos 20 anos. Nunca me detive para pensar se poderia ou não alcançar aqueles objetivos. Apenas captei toda e qualquer possibilidade que me inspirasse e anotei-a. A partir desse início, refinei o processo 6 meses mais tarde, quando fui convidado, junto de um grupo de parapsicólogos, a visitar a União Soviética, a fim de estudar fenômenos psíquicos por todo o país com especialistas universitários.